Boa noite, pessoal. Com muita alegria, estou recebendo, na tarde e noite desse domingo, o senador Roberto Requião, que dispensa apresentação, foi governador do Paraná em 3 oportunidades, senador da República por 2 oportunidades, deputado estadual, prefeito de Curitiba, e em muitos momentos da história do Brasil, é uma referência na questão da defesa do nacional, na defesa da Petrobras, na defesa do pré-sal, e é muito importante que em um momento como esse que nós estamos vivendo, nós tenhamos a possibilidade de ouvi-lo a respeito, principalmente, como eu falava com o senador Requião há pouco, de uma analogia dos 2 períodos, né, fundamentais que o senador Requião viveu. O senador Requião viveu o período de 64, o período de 2016, a apropriação das manifestações de 2013 e o evidente viés antinacional e antipopular desse governo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao senador Requião pela disponibilidade do senhor em nos atender e queria ouvir um pouco do senhor a respeito desse panorama, dessa comparação entre 2 períodos tão importantes da cena brasileira. É um prazer, Rogério. E governador 3 vezes, prefeito da capital, deputado estadual e hoje aposentado pelo INSS com R$ 2.700 por mês. Porque, na verdade, eu nunca me preocupei com aposentadorias e com recursos oriundos da atividade política. Mas estou pendurado agora com 2.700. Havia aí uma verba de representação para ex-governadores, que o Supremo Tribunal liquidou. E ela era complicadinha mesmo, né? Porque eu fui governador 3 vezes, mas tinha gente que tinha passado no governo 2, 3 dias, uma semana, e já recebia essa verba de representação que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá. É claro que eu vivi as 2 situações. E eu lembro ainda, no começo da ditadura militar, que a gente imaginava que aquilo ia durar algumas semanas, né? E se arrastou por 20 anos. Olha, qual é a diferença entre a ditadura militar e essa ditadura, essa farsa que se vive no Brasil hoje em função das eleições do Bolsonaro? Uma eleição promovida por uma tentativa continuada de desmoralização dos políticos, da política, todos são ladrões. A Globo trabalhou muito nisso. E eu não tenho dúvida que o que aconteceu aqui foi uma continuidade da Primavera Árabe e de outros levantes feitos no mundo para a defesa dos interesses norte-americanos. Por que eu penso assim, Rogério? Eu penso assim porque, entre outras coisas, mais recentemente, essa minha visão se reforçou com uma entrevista, uma carta do Jimmy Carter para o Donald Trump. Ele diz ao Donald que ele entende que o Donald tem tanto medo da China, por exemplo. E ele explica por quê. Se Trump, os Estados Unidos, nas últimas décadas, investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas, numa política que era para garantir acesso a toda a geração de energia e extração de minérios de qualidade no mundo dominado pelos Estados Unidos. E não se preocupou com o desenvolvimento interno, com aquilo que o Roosevelt fez lá atrás no New Deal. Escolas, portos, hidrelétricas. Então, o Jimmy Carter diz a ele que enquanto os Estados Unidos hoje tem como único ativo de verdade as suas forças armadas, que não são uma brincadeira, embora se diga hoje, e eu sou tendente a acreditar em parte nisso, que a Rússia tem uma excepcional qualidade de forças armadas defensivas e agressivas. Mas os Estados Unidos tem como único ativo no mundo, até para segurar a sua emissão de moeda, as suas forças armadas. 300 trilhões de dólares nos últimos anos, diz o Jimmy Carter. Enquanto isso, Rogério, a China, que foi utilizada pelo capital americano em função da sua mão de obra baratíssima e da ausência de legislação trabalhista no começo dos investimentos americanos, não é? O chinês não tinha proteção nenhuma, não tinha sindicato, não tinha nada. E o capital americano foi para lá. Mas a China acabou se valendo de um progresso forjado em cima dessa visão e da apropriação de tecnologias para investir na infraestrutura. Então, a China investiu em trem-bala, a China construiu cidades inteiras novas, a China investiu em robotização, em tecnologia avançada, sem ter
se mostrado hostil ou tentado uma ocupação em país algum do mundo. Então, esse é o problema básico. Nós somos vítimas da política famosa do neoliberalismo, que nada mais é que o domínio do capital financeiro a favor dos interesses norte-americanos que derrubaram nossos governos. E eu não seria volúvel a ponto de dizer a você que a campanha, por exemplo, da Lava Jato contra a corrupção foi infundada. Não foi. Nós sabíamos que a corrupção havia dominado a estrutura política brasileira. Mas eles dirigiram contra o PT, embora a corrupção fosse multipartidária, né? PP, PMDB, o meu partido, se envolvendo até o pescoço, o PP e tudo mais. E os interesses que prevalecem hoje são os norte-americanos. Agora, você me pergunta qual é a diferença da época dos milicos passados e dos atuais. Rogério, é brutal a diferença. Eles eram fascistoides. O Geisel, por exemplo, era um ditador. Mas o Geisel era nacionalista. Ele prestigiou a Petrobras, as empresas públicas, reforçaram a escola de engenharia do Exército. E esses caras que estão no Exército hoje são uns debilóides. Eles estão envolvidos com o Olavo de Carvalho e com essa imbecilidade de achar que o comunismo grancista tomou conta do Brasil, invadindo os jornais, as redes, invadindo a estrutura pública. Provavelmente nós dois aqui devemos ser filiados ao Partido Comunista Stalinista da época anterior à Glasnost e à Perestroika. E esse comunismo não existe mais no mundo. Agora, para não ficar uma coisa vazia e dizer que eu estou depreciando o momento, eu acredito que o que nós precisamos agora, Rogério, era montar um plano de governo nacionalista, democrático e popular, baseado nas experiências anteriores da Revolução Soviética, sim, por que não? Veio primeiro a Glasnost, que era o degelo, depois a Perestroika, que era a reconstrução. Mas a Rússia, hoje, como resultado daquele processo todo que passou, tem uma condição tecnológica semelhante à norte-americana, pelo menos na tecnologia militar. Eles conseguiram viabilizar isso. Não se sustentaram, né? Quando a Rússia estava viva, Rogério, surgiu na Europa a social-democracia. Os nazistas fazendo uma associação com as grandes empresas, né? com o Horace Greeley e Armasach, e a Alemanha de um lado, uma aliança com a direita, com os grandes empresários, mas a Rússia pondo medo na Europa toda. E esse medo resultou em concessões. As minorias raciais, as mulheres, aos trabalhadores de modo geral. E essas conquistas foram se acumulando até que a Rússia cai e o capital financeiro, que havia perdido muito do seu poder e da dominação absoluta, resolve ir para a revanche e destruir a social-democracia e colocar o capital financeiro mandando completamente nos países. Banco Central Independente é a tese principal deles. E os governos de estados passam a ser meros mandaletes dos interesses do dinheiro. Esta luta, Rogério, é bíblica. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Em hebraico, cá entre nós, Mamon quer dizer dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. Nós estamos vivendo esta guerra. E esses generalzinhos, esses generaloidezinhos que estão no governo, não têm nada na cabeça. Não têm identidade com o Brasil e com o seu povo. Eles estão subordinados de uma forma absurda aos interesses norte-americanos e do capital financeiro no mundo. É triste isso, não tem mais um Geisel, que era um ditador nacionalista. Não tem nenhum nacionalista. Onde é que está o nacionalismo do Bolsonaro, do Heleno? Não há nacionalismo. Nós temos um general brasileiro como subcomandante das tropas do sul dos Estados Unidos. É uma coisa simplesmente inacreditável, mas é o que está acontecendo. Eles querem o Brasil nas mãos do capital financeiro. E a luta deles é em defesa não do país, não da soberania, dos bancos, do capital financeiro e dos interesses norte-americanos. Então, a comparação é essa. Os lá atrás eram nacionalistas,
aquilo não era bom, nós nos insurgimos, fizemos tudo o que podíamos contra aquela opressão, mas eles não eram entreguistas savados, como todos os do governo do Bolsonaro são hoje. Você assistiu, como eu assisti também, a integralidade daquela reunião do Ministério. Parecia uma reunião do Bataclan. O Bolsonaro era Maria Machadão. E os outros todos, quando usavam a palavra, ou era para puxar o saco da Maria Machadão, como fez o Moro, e se calar diante de todos os absurdos que se diziam. O silêncio dos evangélicos, quando o Guedes diz a Damares que queria abrir cassino, e que lá no cassino cada um se fudia como queria. Isso é linguagem, falar com uma mulher, representante dos evangélicos. Onde é que estão os pastores para se levantar no Brasil inteiro e pedir a cabeça desses crápulas? Então, a diferença é fundamental. Nós estamos num processo de entreguismo. Agora, os milicos, de uma forma ou de outra, viabilizaram o início do crescimento industrial do Brasil. Lembra os dados? Os tigres asiáticos, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China, eles não produziam mais do que o Brasil. Hoje, o Brasil, depois dos anos 80, que os milicos foram embora, o Brasil não produz 10% da produção industrial deles. E nós produzimos mais que os quatro juntos. Nós estamos nesse jogo de subordinação. Primeiro, a Guerra Fria. A geopolítica, o comunismo com os Estados Unidos, defensor da liberdade. Hoje sabemos que isso não existia. Mas o comunismo caiu por seus próprios defeitos e deixou os seus exemplos. Agora, hoje é uma briga geopolítica entre o capitalismo representado pelos Estados Unidos e a Rússia, que é capitalista também hoje, mas que se coloca na tentativa de hegemonizar o poder econômico e industrial no mundo. Você não acredita no que eu vou te dizer agora. Está quieto aí? Eu convoquei. Estou vendo, senhor. Convidei. Convocar é uma palavra equivocada. O ex-ministro da Guerra, o general... Lott. Não, o ex-ministro da Guerra da época da Dilma, meu Deus, esse cidadão que está doente hoje. O Vilas Boas. O Vilas Boas. O Vilas Boas vai na Comissão de Constituição e Justiça e diz o seguinte: vocês têm que entender que nós tivemos essa parada no desenvolvimento industrial do Brasil porque nós estávamos subordinados à Guerra Fria. Comunismo de um lado, capitalismo do outro, liberdade e opressão. Isso nos atrasou muito. E ele cita, inclusive, esse exemplo que eu te citei dos tigres asiáticos industrialmente pequenos e nós grandes em relação a eles, é a situação de hoje. E hoje, dizia o Vilas Boas, a tentativa é de colocar o Brasil na mesma condição que estava na Guerra Fria, obedecendo os interesses geopolíticos da disputa de Rússia e Estados Unidos. E ele concluía. Alinhado, não como no governo Geisel. Alinhado com os Estados Unidos. Anterior ao governo Geisel. Dizia, o Brasil é grande demais para se submeter a esses interesses. E, no meio da discussão, ele ou nós citávamos o que o Getúlio Vargas fez na última guerra. Conseguiu dar uma bela alavancada na industrialização do Brasil, se colocando numa posição independente, soberana e nacionalista. Agora, o que acontece? Se assistiu com cuidado àquela reunião do Ministério do Bolsonaro, você viu que os generais passaram a reunião toda tomando cafezinho, de boca fechada, concordando com toda aquela patifaria, com as asneiras absolutas do Guedes. O Guedes dizendo que não quer ajudar a pequena empresa porque ele quer ganhar dinheiro com as grandes. Com a pequena, que são responsáveis por mais da metade dos empregos do Brasil, você resgataria a população da morte e da fome. Não é preocupação da canalha que manda no Brasil hoje. A preocupação deles é serem mandaletes do capital financeiro, trabalhando para a sobrevivência do sistema financeiro, mesmo com efeito colateral da morte de brasileiros pelo coronavírus, com a praga acelerada deliberadamente pelo governo federal. O Brasil não tem governo. Esse governo é tudo menos nacionalista, menos brasileiro. Senador, muita gente aqui dizendo que votou no senhor para governador, votou no senhor para senador, a Débora Rodrigues. Alguns arrependidos.
Nenhum deles, por enquanto, viu? Pelo menos não estão aqui com a gente. Já chegam aí, já chega o batalhão robotizado. Eu queria saber o que o senhor acha dentro desse perfil. Bom, primeiro teve uma coisa que me chocou demais, que foram aqueles porta-estandartes sucessivos, repetidos, com bandeiras de países estrangeiros subindo a rampa do Palácio do Planalto, junto com o Bolsonaro, perfilados ao lado do Bolsonaro. Quer dizer, se restava alguma dúvida se existe ou não algum general nacionalista do lado do Bolsonaro ou no lado, de alguma forma, nos altos mandos, eu acho que fica claro para nós que quando os porta-estandartes, o porta-estandarte estrangeiro se repete de forma sucessiva na rampa, para mim lembra muito, senador, a ideia de um país conquistado quando você finca a bandeira do conquistador no cume de uma montanha, ou alguma coisa nesse sentido, que tem uma ideia semiótica muito pesada, muito grande. Ele fica lá do lado perfilado, você vê uma bandeira de Israel enorme, uma bandeira dos Estados Unidos da América do Norte enorme, e uma bandeira do Brasil pequenininha do lado dele. Quer dizer, é o símbolo da submissão e da subserviência. O que eu queria saber do senhor, se a apresentação que o Brasil, o desenvolvimento 2004 a 2017 que nós tivemos lá na MINUSTAH, no Haiti, porque muitos desses altos mandos eles estão vinculados à MINUSTAH. Se, de alguma forma, aquele episódio da MINUSTAH, que a viabilidade da, inclusive, logística, equipamento de batalhão de engenharia, que estava sucateado e tudo mais, partiu do governo Lula no seu primeiro mandato. O evento MINUSTAH tem relação com esse alinhamento automático ou com a agudização desse alinhamento automático, na opinião do senhor? Não, eu acho que esse é um efeito pontual. Pode ter alguma significação num determinado momento, fez parte da política de dominação norte-americana e nós entramos nela, mandando generais para lá e tudo mais. O negócio vai mais além. Bandeira de Israel. Nada contra a bandeira de Israel. Você pode não acreditar, mas eu acompanho a história de Israel desde menino. Eu lembro da Golda Meir, dos kibbutzins, que eram uma proposta de uma vida solidária, uma proposta trabalhista maravilhosa, e depois acaba nesse maluco que é o primeiro-ministro agora, o Netanyahu. É completamente fascista, é um nazismo ao contrário, né? Um nazismo ao avesso. Mas Israel tem uma história respeitável. Eu aprecio muito a história dos Estados Unidos. Eu acompanho a política americana desde da independência, com aquele Tratado das Manufaturas, rompendo com o liberalismo imposto pela Inglaterra e começando a fazer os Estados Unidos funcionar com as suas próprias forças, se desenvolver economicamente e tudo mais. Mas colocar essas bandeiras e pôr a bandeira do Brasil no chão te dá a dimensão e o tamanho do cérebro desses generaloides que estão lá, mandando cartas de protestos, pegaram o telefone do Bolsonaro. Meu Deus, o que vão encontrar no telefone do Bolsonaro? O que ele disse? Que na infância ele transava com galinha no quintal da casa da mãe dele? Esse cara é um sujeito desclassificado. Para que ameaças idiotas são essas? Quando eles estão pisando na bandeira do Brasil e levantando bandeiras de outros países que não são dos países. Eu não tenho uma visão fechada a respeito dessas coisas. São bandeiras dos interesses econômicos que dominam os países, que dominam Israel hoje, que dominam os Estados Unidos, é o capital financeiro tomando conta até das tentativas de crescimento do próprio capitalismo, que está trôpego, está mancando, porque o capital financeiro tudo domina. Então, eu vejo isso assim. E eles acompanham aquele Olavo de Carvalho, Rogério. Aquela besta, esse cara viveu 10 anos aqui no Brasil. Perdão, 10 anos aqui no meu Brasil, na minha Curitiba. Na época, se não me engano, financiado pelos filhos do Cecílio Almeida, que achavam que ele era um sujeito que tinha ensinamento, mas não tinha destaque nenhum, né? Virou essa loucura com o bolsonarismo. Do empreiteiro? Do empreiteiro. Os Cecílio filhos Almeida. Não, ele mexeu com os filhos do grande empreiteiro, da Sérgio Almeida. Sim, mas e com essa história maluca de achar que o Gramsci, o Antônio Gramsci, envolveu a sociedade brasileira num projeto comunista de longo prazo e que, nesse caso, eu e você somos filiados ao Partido Comunista Stalinista lá de Moscou, que nem existe mais, falando aqui na internet para desviar os brasileiros do caminho certo. Essa asneira domina a cabeça desses generais. Não temos mais generais. São nécios, são bobocas, são figuras menores
que calam a boca e ficam tomando cafezinho. Quando o Bolsonaro diz que vai armar milícias, eles que representam as Forças Armadas do Brasil, de boca calada, tomando cafezinho, e no dia seguinte ameaçando o Celso Mello, que não tomou decisão nenhuma. Alguns deputados fizeram um pedido de quebra do sigilo do telefone do Bolsonaro e do filho dele, do Carluxo, né? Daquele guri lá de São Paulo, e o Celso Mello mandou para o Aras, que é o procurador-geral da República, porque o Bolsonaro é presidente da República. Então, vem ameaças em cima da divulgação daquela reunião do Bataclan, da Maria Machadão. Né? Lembra do Bataclan, do Jorge Amado? Lembro. O Bataclan era um bordel lá no interior da Bahia, a semelhança de uma boate que existe na França, que é o Bataclan também, e que foi, inclusive, um tempo atrás, objeto de um ataque terrorista que morreu muita gente lá. Exato. Mas a Maria Machadão era a prostituta-chefe do bordel. E a Maria Machadão falava, e os generais tomavam um cafezinho, e o Sérgio Moro não dizia nada, puxava o saco do Bolsonaro, elogiava o Bolsonaro e calava a boca. É possível que o Sérgio Moro tenha sentido algum risco, senador, em relação ao aspecto aí da sucessão no Supremo Tribunal Federal? Provavelmente ele sentiu algum risco e aí ele espanou, porque se ele tivesse certeza que seria nomeado em novembro para o Supremo Tribunal Federal, seria indicado pelo Bolsonaro, ficava eu tenho certeza que ele toleraria. Na minha concepção, ele toleraria. Na reunião ele ficou quieto. Agora, quantas reuniões como essa ocorreram antes dessa? Ele calou a boca em todas. Ele concordou com todas as barbaridades da Damares, a violência do Guedes, a estupidez do Weintraub, aquele imbecil daquele ministro do meio ambiente, dizendo que quer destruir o ambiente brasileiro enquanto o país se preocupa com o coronavírus. Então, não há governo. Não há governo. Eles estão completamente perdidos. Mas, daí no dia seguinte, a Globo, que não gosta do Bolsonaro, né? Ele não gosta do jeito que o Bolsonaro come na mesa, ele não gosta da roupa que o Bolsonaro usa, mas adora o Guedes, que está fazendo o jogo do capital financeiro. Ela mostra quase todas as barbaridades, mas exclui todas as barbaridades que, a meu ver, foram as mais terríveis da reunião do Paulo Guedes. A Globo tentando livrar o Paulo Guedes da crítica. Agora, uma parte da população contaminada pelo vírus da Globo, o vírus do liberalismo, o vírus que considera todo político corrupto, o vírus que provocou esse inchaço terrível do Congresso Nacional, o pior Congresso Nacional da história da República. Esse pessoal continua batendo palma para o Bolsonaro, quando ele diz: eu quero polícia na rua, eu quero tiro, eu quero... Não é possível. Agora, o que não é possível? É possível que uma pessoa mal informada ache que os políticos são corruptos, o povo armado vai se defender disso. Mas como é possível que uma rede de televisão, uma concessão pública do tamanho da Globo, transforme essa reunião ministerial numa edição para ser favorável ao Paulo Guedes, que, na minha santa opinião, foi a figura mais terrível da reunião inteira? Os outros são palhaços. Os outros divertem a população com as suas asneiras. Do italiano divertere, desviar do que realmente importa. Enquanto Paulo Guedes vai ferrando a população e acabando com a possibilidade da economia criar um país verdadeiramente soberano e desenvolvido, como nós estávamos fazendo ao longo da nossa história, com a participação dos militares de 64, com todos os seus erros, a boçalidade da ditadura, mas eles eram nacionalistas. E hoje nós temos um bando de entreguistas sem vergonha junto com o Bolsonaro no governo federal. Senador, e piorou muito também a qualidade do empresariado, né? Eu quero lembrar, o senhor vivenciou esse período. Em 1963, quando foi inaugurada a COSIPA, a Companhia Siderúrgica Paulista, o empresariado paulista era favorável, isso no governo do Jango. O empresariado aqui de São Paulo era, em grande parte, favorável à instituição dessas indústrias nacionais de base. Muitos eram favoráveis à Petrobras, suportavam a CSN, suportavam uma infraestrutura nacional poderosa, suportavam que o Brasil tivesse um poder dissuasório. Essa é uma outra questão muito polêmica. A qualidade do empresariado, a qualidade dos oficiais do Exército e também uma opção política que foi feita ao longo do tempo para que nós não tivéssemos um poder dissuasório. O Brasil não tem um poder dissuasório, vamos supor que as escolas militares tivessem mudado.
que esses generais tivessem uma oposição explícita ao intervencionismo da finança transnacional. Contra esta finança poderosa, como é que nós nos oporíamos? Nós não temos condição hoje de sustentar, provavelmente, uma guerra com a Venezuela. Eu não diria para você como é que nós nos oporíamos. Eu acho, Rogério, que a nossa possibilidade é fazer o que estamos fazendo aqui agora. Nós estamos discutindo isso numa rede, deve ter bastante gente assistindo, você vai replicar isso depois nas suas redes, eu replico nas minhas. Nós estamos dando ideias e tentando esclarecer o que acontece. Você só muda uma realidade quando você a conhece em profundidade. Mas eu tenho uma amiga que trabalhou comigo muitos anos, Dona Veronice, uma mulher extraordinariamente simples, mas muito focada nas coisas do Brasil. E ela diz que tem um remédio para isso. Imagine você o que ela me propôs. Serequião, faz uma infusão com a água consagrada do pastor Valdomiro, mais a água consagrada do pastor Malafaia. Mistura isso com a hidrocloroquina do Bolsonaro, ferve, põe numa bacia, baixa a calça desse generalato, desses ministros todos, e bota eles num banho de assento. Vai curar. Não cura o Covid, mas pode fazer entrar pelo rabo alguma coisa na cabeça dele. Não é minha opinião, é a opinião de Dona Veronice. Contundente. Terrível isso. Contundente. Mas o senhor acha que o empresariado brasileiro que nós tínhamos também anteriormente, nós tivemos, não só no período dos anos do governo Jango, em 60, como recentemente também, pensamento nacional das bases empresariais, muita gente vinculada aos movimentos nacionais e progressistas. Como que nós perdemos tudo isso? Hoje o empresariado da Federação de Indústria de São Paulo é a federação de importador, de importar quinquilharia da China. Não mais do que isso, do rentismo, né, do day trade. Como que nós perdemos? O general Vilas Boas explicou na reunião que ele participou lá no Senado, da nossa comissão. Nós perdemos com a integração do Brasil na Guerra Fria. Estados Unidos defendendo a liberdade, comunismo defendendo não sei o quê. Eu assumi o governo do Estado do Paraná e o Brasil comprava alguns fertilizantes da Venezuela. Você sabe que eles não vinham a Paranaguá? Eles eram comprados por americanos em Miami, depois voltavam para o Brasil com um produto venezuelano. Daí eu liberei um berço de porto para baixar o preço desse troço e o contato com a Venezuela se fazer de forma razoável. Então, nós perdemos os empresários porque nós perdemos a industrialização nesse período todo. Nós temos um bando de comerciantes basicamente negociando com produtos importados. E daí a subordinação absoluta deles. E a cabeça dele tem o mesmo recheio da cabeça do Bolsonaro, do general Heleno, desses generais todos. É uma coisa, para mim, humilhante. Você sabe que eu sou meio milico, né? Sou oficial da reserva, pelo CPOE, da cavalaria, né? Por isso o meu linguajar, às vezes, é pesado, eu aprendi no quartel. Mas não consigo entender como é que o Exército Brasileiro, o comando do Exército Brasileiro, se transformou nessa barbaridade trabalhando contra o país, contra o seu povo, contra o emprego da nossa gente, contra a nossa independência e o nosso desenvolvimento. Muita gente tem vergonha de dizer, nos meus empresariais, nos Faria Limers, nos Lebloners, no pessoal do mercado financeiro, muita gente tem medo de ser comparado à ignorância do Bolsonaro, à boçalidade do Bolsonaro. Então, hoje ainda, muita gente que diz que votou no Amoedo, muita gente que diz que votou no Alckmin, que no segundo turno anulou o voto, que no segundo turno votou no Bolsonaro pelo antipetismo, porque o Brasil não poderia virar uma Venezuela, mas eles têm. Eu lembro aqui em São Paulo, senador, quando das manifestações contra a presidenta Dilma, poucos grupos com roupas, com trajes de militares, não necessariamente sendo militares ou ex-militares, fazendo apologia a 64, e os Faria Limers, os rentistas, o pessoal do mercado, dizendo não, nós não nos alinhamos com essa gente, eles não são civilizados, nós não apoiamos a ditadura, mas no momento em que eles se depararam com uma posição entre a possível volta do PT e do Fernando Haddad ao governo em 2018 e a possibilidade de votar no Jair Bolsonaro, eles não hesitaram em votar no Jair Bolsonaro. Então, é essa característica que o senhor vem a ver. Antinacional, antipopular, antidemocrática, contra a inclusão social, incomodou demais a filha da empregada doméstica na universidade. Pode parecer um chavão, mas realmente incomodou demais. Num país que está tão acostumado com assédio, num país que está tão acostumado com essa coisa da estratificação cartorial, onde o meu filho
não pode estar, de repente, buscando uma vaga no mercado de trabalho, brigando com o filho da empregada. A classe média, parte da classe média aqui em São Paulo, eu acredito que no Paraná da mesma forma, ela ficou profundamente indignada com essa coisa de você dar 1 ou 2 degraus a mais de dignidade para as pessoas que estavam, historicamente, desprovidas de tudo. O senhor sentiu dessa forma? De certa forma, sim. Eu não radicalizo muito nesse raciocínio que você explicou. Eu fico imaginando, é um Mauricinho desse aí, filho da classe média, fazendo uma viagem para a Itália e pergunto para ele, qual é a sua nacionalidade? Você é brasileiro? Ele vai parar e pensar, brasileiro com o Bolsonaro, com o Guedes, com a Damares, com aquela gente toda, o Ventralbe, o cara do meio ambiente, ele vai dizer, vai tentar, pelo menos, mudar a voz e imitar um português. Não, eu sou português, eu nasci em Lisboa. Não é possível, né? É vergonha isso no mundo. É vergonha no mundo. Agora, o empresariado não existe mais. O que existe são comerciantes vendendo produtos importados. Geralmente levantar isso tudo, orgulho nacional. Você imagina o empresariado brasileiro com a bandeira de Israel na mão e a dos Estados Unidos no rabo na passeata do Bolsonaro? Se é possível isso? É isso que me deixa indignado. É inexplicável isso, Rogério, é inexplicável. Então, eu volto ao que acredito que nós precisamos. Você falou, votaram no Haddad, grande ministro da Educação, Haddad. Mas me assustou quando ele foi no Tribunal Superior Eleitoral mudar o programa do PT, dizendo que ele fosse presidente e ele teria o Banco Central independente. É dose, né? Esse é o eixo de toda a canalice que se faz no mundo. O capital financeiro, o mamon, o diabo do dinheiro comandando a vida das pessoas. E o capital financeiro é o capital vadio, não é nem o capital produtivo, que é investido numa fábrica que dá emprego, que paga salário, que produz bens, que produz tecnologia avançada. Me assustou isso tudo. Então, o que nós precisamos, e não estou descartando ninguém, eu não sou o Ciro Gomes, eu acho que nós precisamos é começar a pensar numa proposta eficiente para mudar o Brasil. Não tão dura quanto eu gostaria que fosse, com a minha experiência de vida, mas um ato meio, um ato que fosse sustentável pela população. Começando ou recomeçando o desenvolvimento econômico, restabelecendo a democracia como gostaria o Guerreiro Ramos, para que o povo vá discutindo e vá formatando o modelo de economia, de administração pública, de administração partidária e de desenvolvimento que o país precisa e quer. Isso é fundamental para mim. Como que nós montamos esse processo? Temos que dar uma olhada, por exemplo, no que o Ciro está propondo, mas temos que ir mais longe que isso. Vamos dar uma olhada como é que a Alemanha se saiu da crise de 30, com Horace Greeley e Arma Sachi. Vamos dar uma olhada no New Deal, né? O novo pacto do Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, baseado nas ideias do Sachi, mas com uma visão social mais ampla. O Sachi fez uma aliança entre as grandes empresas americanas e o Estado, retomou o desenvolvimento de uma forma maravilhosa que o Hitler usou para todas as boçalidades posteriores que levaram àquela guerra absurda que nós sofremos no planeta. Um projeto de desenvolvimento econômico que olhe como a China está funcionando hoje. Não dizem eles, a China é capitalista. Não. A China tem um governo duro, planejamento central absoluto, mas ela está liberando a operação industrial, desde que funcione tudo conforme a determinação do Plano Nacional de Desenvolvimento. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, não pode brincar mais com o desenvolvimento econômico, com a fome do povo. O Japão, a China, esses países todos que conseguiram sair da situação. Os tigres asiáticos, que em 80 eram absolutamente inferiores ao Brasil em desenvolvimento industrial. E quem são? Vamos repetir, para quem não lembra mais. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Vamos olhar isso tudo e montar um plano que possa ser sustentado nas condições que nós vivemos hoje. E ficar esperando que a discussão aberta, com a democratização dos meios de comunicação, faça o Brasil avançar com passadas exatamente iguais às pernas de seu povo, com sustentação política. Eu acho que o governo do PT foi muito bom, mas não foi perfeito.
Ele não se preocupou com o desenvolvimento industrial. Ele caiu na esparrela. E quando falam hoje, Rogério, em frente ampla, eu me assusto. Que frente ampla é essa? Convido o Fernando Henrique, o cara que introduziu no Brasil, junto com aquele italiano naturalizado americano, lá a teoria da dependência. O brasileiro não tem tecnologia, não tem povo capaz, não tem administrador empresarial, então temos que entregar a economia para outros povos mais preparados, porque o Brasil não consegue avançar mais. Isso que ele vendeu, isso que ele fez no governo. E daí faz um 1º de maio e levam o Fernando Henrique. Se o Ustra tivesse vivo, tinham levado o Ustra também. Por que não levaram o Meirelles, o Joaquim Levy e o Guedes? Não, vamos reconquistar a democracia. Conversa mole. Se nós entramos nesse barco, dessa frente desqualificada, em determinado momento, o Maia, lá no Congresso Nacional, e outros por aí, com apoio do capital financeiro nacional, internacional, das redes de comunicação, acaba representando a mudança que o Brasil quer e não vai ter nunca. Nós estamos sacralizando. Nós estamos jogando água benta em cima dos demônios que nos lançaram nessa crise que nós estamos. Então, temos que ir com cuidado com isso. Mas eu acho que o coronavírus, mais as asneiras do Guedes... Meu Deus, repito a você, eu vi o Guedes falando na reunião do Ministério, mandando a Damares ir não sei para onde. Quero abrir cassino. Cada um que se foda como quiser, dizendo isso para uma senhora. Damares é uma senhora ligada à igreja evangélica. E ninguém protestou. O Guedes falando que tinha que apoiar as grandes empresas, porque as pequenas davam prejuízo. E o Moro de boca fechada, eles são parte disso tudo. É um jogo completo. Esta gente não. Mas temos que avançar. O Guedes propunha, naquele momento, a volta do Brasil a um status de Cuba do Fulgêncio Batista. Liberar o cassino, deixa esse pessoal vir aqui fazer o que quiser. Liberar cassino é liberar a lavagem de dinheiro e a prostituição da família brasileira. Onde é que estão os evangélicos nisso? Olha, eu fiz uma guerra no governo do Paraná, segurei os cassinos aqui e no Congresso Nacional também. Mas onde é que estão os evangélicos? Viraram o quê? Pastores da prostituição? Querem transformar suas igrejas em Bataclãs da jogatina e da corrupção de suas mulheres? Eu não acredito que seja assim. Eu sou de uma família, minha mãe era presbiteriana, família do meu pai católica. A minha formação é muito rígida quanto ao ponto de vista ético em relação a essas coisas. Nós tínhamos aqui no Paraná pastores incríveis. Teve um pastor que foi meu secretário de educação, pastor Elias Abrão, da igreja presbiteriana. Cara porreta, rapaz. Onde está essa gente? É outra coisa, é outro nível, é outro tipo de gente que está aí à frente desse alinhamento com o governo Bolsonaro, Malafaia, Macedo, Santiago. O Santiago estava vendendo semente de feijão por R$1.000 para curar o coronavírus. O senhor deve ter acompanhado. A infusão da dona Veronice, ela mandava cozinhar o coronavírus. Eu esqueci de deixar esse detalhe. Cozinhar o feijão do Valdomiro na água consagrada do Malafaia e de quem mais? Macedo? Do R.R. Soares. R.R. Soares. Possível, né? E aí misturava com a hidroxicloroquina também. Jogava a cloroquina, fervia, punha na bacia e botava esse pessoal todo de bunda de fora tomando banho de assento. Não acredito que vai resolver. Canal do Rádio Amador, que é de Toledo, está dizendo: abraço, Requião, você honrou meus votos. Por enquanto, todo mundo dizendo que está feliz. O Ted Boy Romarino, grande maioria das pessoas que estão aqui, um ou outro entra aqui dizendo comunistas, aqui como não pode deixar de ser, né? Mas a grande maioria está dizendo que está muito feliz com a opção, que os votos do senador Requião para governador, para deputado, para senador, sempre foram honrados. Então está aqui o Ted Boy Romarino, que diz aqui: pergunte ao senador o que adianta tirar o Bolsonaro se a cultura reacionária vai continuar permeando a mentalidade dos brasileiros? Como vamos transformar a forma de pensar da elite e da classe média reacionária? É isso que nós estamos fazendo aqui, né, Rogério? Nós estamos discutindo uma realidade, esclarecendo sobre ela para as pessoas se posicionarem. É a construção da formação cívica e política como semeador. Formando quadros médios para que no momento que isso tudo desabar, porque vai desabar pelo acelerador da cloroquina e a boçalidade do Guedes, que a gente tenha uma proposta. Porque foi a insatisfação do povo que elegeu o Collor, não foi? A mesma insatisfação elegeu o Lula.
a mesma insatisfação, elegeu o Fernando Henrique, mas faltou o projeto nacional que agregasse a nacionalidade. Esse troço é muito sério. É isso que nós estamos tentando fazer. Nós precisamos ter um projeto. Não é um projeto radical. Eu sou tentado aqui a dizer para você uma história aristotélica, uma anedota aristotélica que eu já usei muitas vezes na televisão. De vez em quando o pessoal escreve: acabe com essa história da tua anedota aristotélica. Mas eu tenho que responder como um político interessante do passado que, em determinado momento, disse: eu não mudo o meu discurso porque a realidade não mudou. Um exército soberano, em guerra pela afirmação da nacionalidade, precisava, em determinado momento, tomar estrategicamente uma colina. Era estratégica. A partir da tomada daquela colina, eles avançariam à frente com as tropas todas e as suas propostas nacionais. Então, se consultam são hipóteses. 3 comandantes. O primeiro dá uma olhada e diz: olha, com os homens que eu tenho e com o armamento que eu disponho, eu não consigo tomar essa colina. Eu não avanço. É um ato extremo de covardia. Sujeito que resolveu não fazer porra nenhuma. O segundo diz o seguinte: tomo a colina com os homens que tenho, o armamento é suficiente, avança, toma a colina, mas daí, não obedecendo a orientação estratégica do seu exército, resolve ir à frente. Perde o armamento, perde os homens e perde a colina, por via de consequência. É um ato extremo de temeridade. O terceiro diz: com esses homens e esse equipamento eu tomo. Avança, toma a colina e mantém a posição para que o exército da retaguarda avançasse. Esse é o ato eficiente, é o ato meio. É o ato que faz funcionar a possibilidade de avanço do exército da retaguarda. Nós precisamos de um plano assim. Não os meus sonhos. Os meus sonhos são estranhos por causa da minha formação, Rogério. O meu trisavô era o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista lá no Nordeste. O meu bisavô foi fundador do primeiro Partido Socialista do Brasil, Partido Operário, fundado em Curitiba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E ele era sergipano e tinha estudado direito em Pernambuco, mas completou a sua formação com os jesuítas na Argentina, em Córdoba. E eu nasci nesse ambiente de posição muito clara a favor da população, do país, uma visão nacionalista, mas fundamentalmente uma visão solidária e de amor ao próximo, identidade com a população e com os trabalhadores. Mas hoje eu entendo que nós estamos numa guerra planetária, porque o capital está tentando dominar o mundo ainda, embora não tenha dado certo em lugar nenhum. Fracassou na Europa, no mercado comum europeu, a América não consegue governar, a Espanha não consegue formar um governo decente. Então, nós precisamos do ato meio, é o avanço. Vamos derrotar esta loucura, colocar um projeto de desenvolvimento econômico que ponha o povo no mercado de consumo e no mercado de trabalho, como, aliás, o Lula diz todo dia. Eu acho que ele está certo nisso, só que ele não fez isso no que se refere à industrialização. Acabou dando uma chance fantástica para os bancos avançarem. E isso me fez me colocar na oposição ao Meirelles e ao Joaquim Levino no Senado Federal. Embora, depois disso, na hora do impeachment daquilo tudo, eu via o que é que vinha atrás disso, né? Marcos Lisboa, do INSPER em São Paulo, aquela ponte para o futuro, aquela canalice toda. Eu não vacilei um momento de ficar contra isso tudo. Então é isso, precisamos de um projeto nessa linha e avançar. Agora, primeiro o Bolsonaro, depois o Mourão, um de cada vez, é como diz o açougueiro. Eu também opto por esse caminho. Eu queria que a chapa fosse caçada com base nas irregularidades da CPMI das fake news, financiamento ilegal, Caixa 2, disparos com conteúdo impróprio, não é? Mas tudo isso, as condições políticas, realmente, eu hei de concordar com o senhor. Nós temos que fazer isso, nós temos que primeiro afastar o Bolsonaro para depois atacar o governo Mourão. E é tão coerente essa postura que o senador Requião está colocando, e a postura dele, quando começaram as concessões em relação ao pré-sal no governo da presidenta Dilma, foi de oposição no sentido de preservar o interesse nacional.
Então, mesmo ele tendo se colocado ao lado do governo da presidenta Dilma, quando viu que o ataque era um ataque das elites brasileiras predatórias, maiameiras, que não se identificam com o Brasil... Era tropa de ocupação. Tropa de ocupação, exatamente. Então, quer dizer, esse consenso, a questão da frente ampla. A frente ampla é frente de quem gosta e se identifica com o Brasil. Não pode ser frente de quem quer entregar o patrimônio brasileiro. Concordo em gênero, número e grau. É esse tipo de coisa que nós precisamos buscar. E eu queria que o senhor comentasse uma notícia que acabou de chegar, que os Estados Unidos da América do Norte proíbem, pelos próximos 14 dias, a entrada de cidadãos brasileiros, enquanto o princípio da diplomacia, da reciprocidade, que já foi bastante ferido, quando nós prescindimos das visas, dos vistos, e os nossos não receberam tratamento de reciprocidade. É um pilar da diplomacia que foi atingido. Agora, com essa situação do coronavírus aqui, esse descalabro, Bolsonaro anti-ciência, anti-Organização Mundial de Saúde, Brasil com os casos de coronavírus numa espiral de ascendência gigantesca, pelos próximos 14 dias, senador, não pode entrar brasileiro nos Estados Unidos da América. Como é que fica? A minha mulher tem uma irmã que é casada com um americano. O nome dele é Hans Gemman. É um americano progressista, é professor na Califórnia, numa universidade, e eu digo sempre que, a meu ver, na verdade, ele era um agente da CIA, porque ele viveu na Rússia, viveu na França, ligado a embaixadas americanas. Mas, para americano, é um progressista de verdade, um democrata que se opõe a toda a canalice dos governos americanos, e estava com o Bernie nessas últimas eleições. Mas ele estava com viagem marcada. Eu vou sair daqui, telefonar para ele. Hank, acabou a tua volta para os Estados Unidos. Ele já está há 4 meses aqui sem conseguir sair. Brasileiro hoje não pode entrar nos Estados Unidos, o princípio da reciprocidade... Mas não pode entrar por quê? É uma decisão técnica dos Estados Unidos. Não pode entrar porque aqui tem um governo absurdo, burro, que está viabilizando a contaminação em massa, porque quer que acabe logo essa pandemia do coronavírus, com a infecção de uma massa muito grande de pessoas, para salvar o sistema do mercado financeiro e dos bancos. E considera a morte dos brasileiros, trabalhadores e principalmente dos mais pobres, como efeito colateral. Não estão defendendo o Brasil, estão defendendo os bancos e o lucro financeiro dos bancos. É uma loucura. Você viu a conversa do Guedes na reunião do Bataclan, lá em Brasília? Era essa. É uma coisa terrível. Em congelar o salário do funcionário. O que o Trump fez? Fez o certo. Ele está fazendo errado lá nos Estados Unidos, muitas vezes, mas agora ele fez o certo. O pressuposto o que é? Que nós vamos entrar numa contaminação geométrica e que nós vamos mandar contaminado para os Estados Unidos. Ele está segurando isso. Ele é presidente dos Estados Unidos. Ele não é um Bolsonaro, um Augusto Heleno, que são vinculados aos interesses do capital financeiro. Ou não tem porra nenhuma na cabeça, que é o mais provável. É, exato. Eu vi os generais tomando cafezinho na reunião do Bataclan e fiquei pensando, o que esses caras estão fazendo aí? Eles não abrem a boca, eles não protestam quando falam em fechar o Supremo, eles não protestam quando falam em armar a população. O exército é armado, mantém a ordem do país contra invasores e tudo mais. O que eles estão fazendo lá? Eles estão como uma corporação mediocrizada, ganhando um salário a mais de secretário de Estado, para somar aquele salário gordito que eles já aumentaram com a reforma da Previdência. Cortaram todo mundo e aumentaram do Exército, dos oficiais principalmente. É a República da Carteirada. Por pouco dinheiro, o que mostra o tamanho do cérebro deles. Exatamente. Tem uma outra questão importante, senador. Uma outra questão muito importante que tem tudo a ver com isso, tem um encadeamento perfeito com essa questão dos generais que pensam um pouco no Brasil e pensam um pouco de um modo geral, inclusive na própria história deles, né? Porque eles estão construindo uma história de absoluto descaso com o Brasil e com a instituição, né? Que não é do governo do Bolsonaro, é do ente federativo. A Lei Complementar 90, de 1997, que Marco Maciel fala que para determinadas situações, inclusive de interferência, de operação de forças estrangeiras em território nacional, é necessário, salvo em condições elencadas, que não é o caso que nós falamos aqui, de autorização do Congresso Nacional. E houve uma denúncia no jornal The Washington Post que esses mercenários da Silver Corp USA
que operam contra a Venezuela, para desestabilizar a Venezuela, teriam autorização do governo brasileiro e do governo colombiano para operar dentro do Brasil e dentro da Colômbia. Rogério, vamos acreditar, Uhum. para ele poder dormir bem hoje, que isso seja uma hipótese, que não seja verdade. É melhor? Porque senão é outra responsabilidade. Eu prefiro. Não é crime de responsabilidade. Eu não sei nem o que é mais. É paredão para essa gente. Jogar o Brasil numa guerra sem nenhum sentido. Mas eu acho que nós temos que discutir isso com cuidado. Montar essa frente com cuidado. Aproveitar as ideias do PT, as ideias do Ciro Gomes, juntar isso tudo. Acho bom o PT ter começado a fazer um projeto de governo. Projeto para a retomada do desenvolvimento do Brasil. As ideias estarão ali. Temos que reunir isso tudo. E depois, quem é o candidato a presidente? Rogério, tendo um projeto bom, com sustentação política no país, na estrutura civil, e mesmo nessa desmoralizada estrutura partidária, a mim não importa quem vai ser o presidente. Pode ser o Haddad, pode ser o Ciro Gomes. Eu estou preocupado com o meu país, não com a aventura pessoal de quem quer chegar a presidente. O que vale chegar na presidente? Pergunta para o Temer o que vale. O que ele passou a significar depois do desastre da passagem dele pela presidente da República? Não vale rigorosamente nada. O Brasil precisa de projeto. E esse projeto, se for nessa linha aristotélica do ato meio, do ato eficiente, acaba mobilizando forças armadas e tudo mais. Eu acredito nisso. Porque eu ainda estou naquela linha do Antônio Gramsci. Não existe o canalha absoluto. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Existem pessoas que não têm informação, que em determinado momento não agem como deviam agir. Ninguém quer agir contra a pátria e contra o país. A não ser esses alienados, que não são brasileiros, mas que identificam com os povos de outros países. Eles são muito mais cidadãos e cidadãs de Miami do que do Brasil. Do meu, do seu e esse Brasil todo, desse fundão maravilhoso aí, criativo, inteligente e primeiríssima qualidade na formação do povo. Exatamente. Você é brasileiro, Rogério? Qual é a tua ascendência? Sou brasileiro, sou de origem armênia. Meus antepassados... me disse armênio. Eu já sou um brasileiro antigo. Eu tenho raízes portuguesas, eu tenho raízes espanholas, eu tenho raízes judaicas, eu tenho raízes negras e dos aborígenes brasileiros. Eu sou um mestiço da história da formação do Brasil. Nós vamos defender o Brasil. Nós vamos defender índio de cabelo branco, mas tá aí. Nós vamos defender o Brasil. Esse espaço, nós construímos esse espaço para isso, com essa finalidade de franquear o espaço para todas as forças que colocam a precedência do nacional e do popular em prejuízo da individualidade, do egoísmo, de gente que prefere Miami a Pajuçara, de gente que prefere Miami ao Nordeste brasileiro de um modo geral. E a gente está aqui para isso. Concordo com o senador Requião, quando ele fala que não importa o nome, importa o projeto de defesa do Brasil. O projeto, as pessoas e as forças que acompanham esse projeto. Exatamente. Deixa o laurel de ter sido presidente da República para quem tiver mais condição eleitoral, capacidade de se comunicar com a população. Exatamente. Mas eu acho que o governo do PT foi um avanço, foi um retrocesso quando deixou fluir a corrupção. E foi um retrocesso quando trabalhou com Meirelles, Joaquim Levy e essa gente toda a serviço dos bancos. O Lula dizia, precisava um presidente socialista para que os banqueiros ganhassem tanto dinheiro. Foi o erro. Nós tínhamos que ter apostado no desenvolvimento, como fez a Alemanha, como fez os Estados Unidos, como fez o Japão. Agora, botar o Fernando Henrique nisso, lembra a lei de patentes? Foi ele que impôs goela abaixo do Congresso Nacional. Essa gente toda não tem nada a ver, não tem identidade nenhuma com o país. Lembra o Figueiredo? Coração do Figueiredo. Vai operar onde? Vai para Houston, no Texas. Tem cabimento isso? Exatamente. Não foi em Cleveland que ele operou? Hã? Não foi em Cleveland? Não foi em Houston, em Cleveland. Tá. Exatamente. Quer dizer, eles não têm nenhum apreço pelo Brasil. E o Hospital das Forças Armadas não serve para atender o presidente da República? Se não serve para atender o presidente da República, tem que fechar. Para que serve? Tem que fechar. Né? Se não serve para atender o presidente da República, o comandante tem que ir na frente.
Mas não estou nem mandando eles irem para o INSS, nada. Cada um, quando tem uma crise, vai procurar o melhor para si naquele momento. Eu não estou esperando que tenhamos aqui na Presidente da República no Brasil Gandhis, com uma vocação filosófica de doação absoluta. Embora, num filme americano ontem, um cara da direita, num protesto da esquerda americana, dizia: vocês falam tanto no Gandhi. O Gandhi tinha horror dos africanos, chamava os africanos de povo selvagem. Então, é o que eu disse para você, não existe o canalha absoluto, mas nós não temos heróis também. Temos que ter um projeto com sustentação nacional em defesa do Brasil, do emprego da nossa gente e da nossa projeção global, com a inteligência do nosso povo e com as nossas realizações. Subserviência a Estados Unidos, povo subassalariado, semi-escravizado? Não mesmo. E depois, em que nível se dá isso tudo? No nível daquela reunião do Bataclan, lá no Planalto? Palavrão em cima de palavrão, asneira em cima de asneira. A Damares querendo prender prefeito, governador e tudo mais. E o Bolsonaro, como a Maria Machadão, na cara dos generalotes do governo dele, diz: quero armar o povo, porque assim não vai haver revolução. E os milicos, quietinhos, quietinhos. E no dia seguinte dizem: não, estamos a favor do manifesto do general Heleno, que não pode tomar o telefone da Maria Machadão, que pode encontrar o Bolsonaro fazendo sexo com uma galinha lá no interior de São Paulo. Não é absurdo. É absurdo, até porque o Celso de Mello tinha obrigação, pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de encaminhar para apreciação da PGR. É ato ordinário, é absurdo isso. Queria fazer uma última pergunta para o senhor, senador, em relação... Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Por favor. Eu não acho que seja normal e absolutamente legítimo pedir a quebra do sigilo do presidente da República no Brasil. Certo. Mas o Celso não pediu, ele mandou o procurador se manifestar. Mas eu não acho que a esculhambação chegue a esse ponto. Não é? Sim. É a mesma coisa, o Bolsonaro podia dizer: eu dou meu telefone, vocês derem um de vocês para me dar uma olhada neles. Pois é. Tem esse aspecto também que é importante. Queria saber do senhor, que o senhor fala muito que o governo do PT teve boas realizações e também ficou devendo em outras cenas, em outras questões importantes. Quando o ex-presidente Lula saiu do segundo mandato, com 87% de popularidade, inclusive na classe média de São Paulo... 84. 84. Fica por tua conta. Tudo bem, 84. Mais de 80% de popularidade no final do segundo mandato. Até na classe média de São Paulo ele tinha maioria. Não era naquele momento que ele elegeu a Dilma como sucessora, momento de mudar algumas coisas em relação à questão da regulação da mídia, do sistema financeiro e das próprias escolas, das instituições armadas do Brasil? Claro que era, mas veja, eu era senador. Lindbergh Faria fez uma proposta que impressionou o Senado. Mudar a função principal do Banco Central. Não era para acabar com a independência, com nada. Ele queria que o Banco Central, que cuida da moeda, cuidasse também, Rogério, do emprego no país. E, aliás, é a característica principal do Banco Central dos Estados Unidos, que é privado, na mão dos banqueiros lá, com aquela mágica que o presidente indica o presidente do banco. Nós perdemos. Eu apresentei um projeto de direito de resposta. Você, agredido pela Rede Globo, teria direito de responder, inclusive pessoalmente. Evidente que não sem análise anterior de um juiz. Você gravava um texto, se a rede não publicasse, você pedia e o juiz determinava que você, o seu advogado, uma pessoa indicada por você, com uma gravação, desse a resposta. Eu consegui aprovar isso no Senado. E consegui aprovar isso na Câmara. Você sabe que a Dilma vetou a participação pessoal da pessoa ofendida? Então, um Bonner da vida te chama do que quiser. Você só pode botar um texto que vai ser lido por ele, com a cara de deboche que ele pretender para ridicularizar o teu texto. Sarcasmo, ironia, te pondo no ridículo. Por que o PT vetou isso? Me explica por que vetou. Não, o sujeito pode ir lá falar. Eu não estava dizendo para o sujeito ir falar. Ele ia gravar e ia falar. O juiz ia dizer: não, está correto em relação à acusação. É a resposta que ele podia ter dado. O PT vetou. E você veja, e eu sou um dos que reconhecem
a integração da população no trabalho, no consumo, coisas muito boas que o partido fez, porque o raio do PT tem uma identidade básica com o trabalhador brasileiro. E tem os defeitos que os outros partidos têm. E que levaram o Moro, que parece uma espécie de agente da CIA, né? O Moro levou os Estados Unidos, levou o Bolsonaro para os Estados Unidos numa visita na sede da CIA. Imagina. E a esposa do Moro, a Rosângela, uma senhora simpática, dizia o seguinte: o Moro e o Bolsonaro são exatamente a mesma coisa. Eu não vou nunca desmentir essa mulher. São a mesma coisa. Ela tem toda a razão. Ela é mulher dele, ela conhece em profundidade. Você sabe que ela veio aqui em São Paulo, fez uma palestra num shopping de luxo, a convite da parte feminina da empresa do Dória, aquele governador do estado de São Paulo. E as 30 senhoras que foram escolhidas para ouvir a palestra, elas foram escolhidas por um programa de fidelidade do shopping, por serem aquelas que mais gastavam nas lojas do shopping. O que me disseram é que a média de gastos mensais ali era da ordem da monta de R$300 mil mensais, cada convidado. Né? Se eu casar com a filha de uma senhora dessa, ele largar a minha mulher. Eu estou com R$2.700 por mês. Então, aí... Mas eu tenho 79 anos, eu trabalhei muito na vida, não fiz só política. Depois abandonei tudo nesse desejo desesperado de transformar o mundo, a minha cidade, o meu país. Mas eu ainda tenho uma poupançazinha para aguentar 1 ano, 2 aí. O senhor vem candidato a prefeito de Curitiba, não? Não sou. Eu fui senador 2 vezes, governador 3 vezes, deputado estadual, prefeito de Curitiba. Nos últimos anos, eu fui presidente da Eurolat, Parlamento Europeu Latino-Americano, 75 países do mundo, discutindo a economia com os principais líderes do planeta, vendo o que acontecia em cada lugar e tudo isso. Eu acumulei muita experiência. É claro que eu seria um bom prefeito, mas também não vejo possibilidade, porque a mídia toda é bolsonarista. O Rádio T, que é uma estrutura de rádio que começou em Ponta Grossa, que tinha uma moça chamada Marielle, uma jornalista, abria para todo mundo. Falei muito lá na Rádio T. Agora demitiram a Marielle porque eles não querem ninguém que faça uma crítica ao governo do Estado e ao governo federal. Você veja, eles estão fechando o ciclo, tomando conta de tudo. É um jogo muito pesado. Nós estamos aqui abertamente conversando no sistema que você usou, o que é o Zoom? Não, tem YouTube, Streamer, tem o YouTube. Pois é, mas nós não chegaremos a uma fração mínima do que um desaforo da Rede Globo atinge o país inteiro. Infelizmente. Então, o jogo tem que ser por acumulação, acho eu. Mas nós vamos brigar. Nós vamos brigar e vamos ver se a gente consegue transformar essa realidade. Eu estou com 79 anos, eu tenho ainda mais 40 anos pela frente para enfrentar essa gente. Com certeza, vamos brigar junto. Senador, muito obrigado pela presença, pela participação, muito gentil da sua parte. Quero deixar um abraço, saúde, tranquilidade, sucesso. E tenho certeza que o senhor está se cuidando, está ficando em casa, né? Não tenho a menor dúvida disso. Horrorizado de estar preso em casa, mas estou em casa. Tá legal. Um abraço grande, senador. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, disponha da gente. Um abração. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado. Nós vamos voltar, deixa o sininho das notificações ativado. Em breve a gente volta para conversar mais, inclusive para comentar esse papo muito legal que nós tivemos nessa tarde e noite com o senador